podcast Roleiro, primeiro podcast da série. Sim, uma série para você que é roteirista, que fala sobre roteiros. E você também que não é roteirista, pode ouvir, porque é sempre bom aprender. O podcast, eu vou dizer, talvez tenha alguns aqui ouvindo que nem tem o costume de ouvir podcast, né? Você que tem o costume de ouvir podcast, Ingo? Eu tenho. Podcast é uma coisa interessante, porque você pode, você mesmo, fazer o rádio na sua casa. Exatamente. Você que tem essa voz, né? Já fez tantas locuções aí essa voz do Homem Berinjela. Essa conhecido voz. pela voz do Homem Berinjela que ninguém nunca ouviu. Mas então o Roleiro Podcast é um podcast de roteiro. A gente vai ter semanalmente, toda terça-feira, um programa para você baixar, ouvir no seu celular enquanto tá na esteira, enquanto tá no trânsito, com entrevistas sobre roteiristas brasileiros. Entrevistas com roteiristas brasileiros. E também a gente comenta um pouquinho, fala umas abobrinhas aqui no começo, só para você, né, se manter atualizado em tudo que tem de interessante. E nós também... Derrubei um copo aqui, tá cheio de copos, nosso estúdio é cheio de copos. Mas é um estúdio bar, né? Você sabe como é que são as coisas. Geralmente as pessoas que escrevem acabam bebendo, menos o Gustavo. O Gustavo não bebe, vamos deixar isso bem claro. Vamos deixar claro, principalmente quando eu tô gravando podcast. Exatamente, mas eu bebo por ele. Exatamente. E aí, várias séries voltando agora em abril, já voltaram algumas em março. Teve alguma série que você gosta muito, que tá voltando recentemente? Olha, vai ter a segunda temporada da La Casa de Papel. Essa já entrou no Netflix, já, não? Já tem a primeira temporada. Parece que a segunda temporada chega agora no comecinho de abril, acho que é dia 8, se eu não me engano. Olha só, eu tô aqui uma lista, coisas importantes que estrearam, então se você tava vendo pode se lembrar. O Atlanta voltou no começo de março. Eu não tava nem sabendo, achei que era abril também. Também, no começo de março, muito interessante Atlanta. Já tem uns 4 episódios pra voltar, pra assistir. Aí, deixa eu ver, então vamos uma listona aqui. Jessica Jones está voltando Jessica também. Jessica Jones está assistindo, eu admito que ainda não terminei a primeira. A primeira temporada eu achei muito bom, e o melhor é que ela passa a temporada inteira com a mesma roupa, muito bom isso. É prático, né? Deixa eu ver. Aí, que eu queria falar, vai começar em abril, que eu tô assistindo em abril, mas mais pro fim de abril até. O Conto da Aya, que agora tá passando também. O Handmaid's Tale. Handmaid's Tale também tá. Ele volta. Eu tenho aqui. Por que eu fui pegar uma lista tão grande assim, né? Eu devia ter olhado direito. Mas volta em 25 de abril. Só. Eu achei que era mais cedo, mas ainda demora um tempo. Mas enfim, já fica o aviso pra vocês guardarem. É por isso que tá passando aquela maratona, todos os episódios de uma vez no Paramount. E também, pra quem gosta, no mesmo dia também volta uma nova temporada do Archer. Archer eu acho mais ou menos. Jura? Não vou entrar nessa discussão agora, porque eu tô bem. sem tempo. Hoje é um dos poucos dias que eu posso dizer que não tenho muito tempo pra discutir, porque tenho que ir no Super Pop mais tarde. Super Pop! Não é todo mundo que pode dizer isso. Mas vamos voltar, vai. Então temos tudo isso aí. E eu queria, por exemplo, uma das ideias da diferencial também desse podcast é que a gente vai ler alguns roteiros. Daí o nome do podcast também, Roleiro, vem daí. E roteiristas lendo roteiros. Que depois eu descobri que também significa dado em espanhol. Roleiro. Roleiro? Roleiro, Então tem alguns podcasts de nerd de RPG também chamados Roleiro. Mas o nosso é o Roleiro Podcast. Porque é Role and Play Games. Que jogos que você fica rolando dado. Okay. Então, mas curiosamente eu fui ouvir o podcast. Olha o que é sincronicidade, já diria o Wolf Maia. Eu fui ouvir o podcast que é considerado o maior dos podcasts, o The Wire dos podcasts, o Soprano dos podcasts. Olha só! Que é o Serial. Não sei se já ouviu o Serial também, mas é o podcast que deu, quase que abriu o caminho pro Making a Murder e todos esses podcasts de um crime que vai sendo revisto e tal. É um podcast maravilhoso, muito bem feito pelo pessoal do This American Life. Esses gringos malditos fazem as coisas incríveis. E olha só o que é curioso. Eu comecei a ouvir esse Serial, que era tipo, a grande referência dos podcasts. E ontem não, dia 30 agora de março, o caso do Adnan, que é o protagonista dessa primeira temporada do Serial, foi reaberto. Olha só, então tá tudo acontecendo, entendeu, Imbu? Tá tudo acontecendo. Olha, abril eu tava vendo aqui no horóscopo. Abril é o mês onde as coisas acontecem. Exatamente, já diria Judith Butler ou Susan Miller, desculpa, Judith Butler é outra pessoa. Mas olha, o que é interessante nesse podcast, eu vou até botar um trechinho agora pra vocês ouvirem, é como ela usa muito a descrição. Você tá só no áudio e você precisa falar e descrever toda a cena. Então, mas o legal é que ela monta uma cena, você enxerga todas aquelas pessoas numa cidade, enfim,
Qual é o nome do estado? Minnesota? Não é Minnesota. Enfim, um desses estados americanos aí. Mas eu vou botar um trechinho pra vocês verem como ela descreve bem um personagem. É o segredo do rádio, né, Gustavo? Seria assim, quase uma radionovela a descrição que ela dá. Vamos ouvir. Hi, are you Rabia? Hi. Am I saying your name correctly? Rabia, okay. I went to go see Rabia. She was surrounded by paper. Files, loose stacks, binders, some crappy-looking boxes. All court documents and attorney's files from Adnan's case. Some of the papers were warped and discolored. Why do they look wet? They look wet. These have been damaged because these... She explained that it was because the boxes had been in her car, on and off, for 15 years. Então, por exemplo, o que me fez pensar também com essa questão de ler roteiro, porque no nosso trabalho de roteiro, a gente está trabalhando como cegos também, né? A gente está trabalhando com uma imagem que ainda não existe. Então, a gente tem que ser esse cara que faz uma descrição boa o suficiente para os diretores ou produtores ou quem for fazer... consigam criar uma imagem mental das coisas. Então isso é muito interessante. Só queria falar isso, sabe, porque isso me tocou muito. Não, entendeu? Isso é bonito. A Paula Nunes, inclusive, ela fala isso no curso dela, que você tem que descrever de uma maneira que o produtor ali, o cara do pitching, o cara que vai te contratar ou contratar o seu roteiro, o cara tem que sentir a sua história, o cara tem que entrar dentro dela. Então a descrição é importantíssima. E agora eu também me liguei que a gente mal se apresentou também, né, nesse podcast, mas tudo bem. É coisa de primeira vez, né? Todo mundo tá meio afobado, você não sabe o que falar. A Luciana Gimenez te esperando ali, enfim, louca. Onde está Gustavo? Eu sou o Gustavo Martins. E eu sou o Fábio Embu. Exatamente, essas são as nossas vozes. E, enfim, eu sou roteirista, trabalho com humor, já trabalhei com programa. Não vou dar meu currículo agora, vocês procurem. E o do Embu também. O Embu é muito famoso, tá fazendo um monte de coisa aí, multishow e tal. Já apareceu na televisão, daqui a pouco volta. Apareci semi-nu, inclusive. Procurem Fábio Embu, ao invés, já vocês vão saber do que a gente tá falando. Mas vamos lá, a gente não gosta de podcast, fica enrolando muito na introdução, Embu, não gosto. Mas vou enrolar mais um pouquinho, porque eu tava falando do Serial, e talvez muita gente que já é mais fã de podcast vai falar, mas você tá me indicando, tipo, sabe, como de indicar uma série nova que eu descobri, Friends. Não. E então eu vou fazer uma outra indicação de podcast também, você que tá querendo entrar nesse mundo, do podcast que o The Onion fez, fazendo uma paródia do Serial que chama A Very Fatal Murder. Muito ele interessante, tira sarro hein? de toda a linguagem do Serial. Eu vou botar um trechinho agora pra vocês ouvirem como é bacana. Vocês sabem podcast, né? É só você botar o nome desses nomes que eu tô falando no iTunes que vocês vão ver onde tá o podcast. Mas vamos fazer um alerta. Está em inglês. Está em inglês, é verdade. Desculpa. Do you understand, my friend? Olha o pedantismo. Vamos lá, vamos ouvir um trechinho do Very Fatal Murder. Hey, Ethel. Hello, David. What would you like me to do today? A. Go online. B. Access my homicide locator function. C. Send email. D. Play music. B. Okay, David. Retrieving homicides. This is Ethel. That stands for Extremely Timely Homicide Locator, by the way. Ethel's a supercomputer. Onion Public Radio hired a team of engineers at MIT to build her in order to help us find the most interesting, violent, culturally relevant murder cases in America. Muito bom, e muito bem, gostei. E... Olha, eu diria que foram considerações muito importantes. Muito interessante. Fica essas duas dicas, eu não quero me alongar, porque a gente vai para nossa primeira entrevistada, cara. E a primeira entrevistada é muito legal. Eu falei com ela recentemente, foi quinta-feira da semana passada, se não me engano, ela tinha acabado de voltar de Atlanta e estava para Los Angeles, onde ela mora agora. Ela se chama Paula Sabaga, é uma roteirista aqui, ela é brasileira, nascida em São Paulo e tal, mas ela está há 5 anos já nos Estados Unidos e ela é roteirista staff writer da série Dynasty. Olha só! Que tá no Netflix agora. Sim, ela já trabalhou no Nashville também, na série, começou como assistant, não sei o quê, já trabalhou também aquela série The 100, que tem umas galera ali que vão numa ilha, uns jovens ali, tarados, que vão todos numa ilha, alguma coisa assim. Não sei se eles são tarados, mas devem ser, são jovens, né? Olha, sempre tem sexo no meio. Exatamente. E agora ela quer dizer, ela realmente é uma roteirista que todo mundo tem referência de série americana. Eu não tô querendo dizer isso pra ser colonizada, que a gente quer dizer, mas séries americanas são uma escola pra muita gente. Os caras estão fazendo isso, né? Exatamente, amiguinhos. Eles começaram há muito tempo. A indústria do audiovisual, então. É o soft power, né? E aí eles estão fazendo isso e ela tá trabalhando nisso. Então foi uma conversa muito legal, porque todo mundo meio que sonha com isso. Ela realmente fez um curso, foi lá pra estudar e conseguiu ir fazendo. Agora ela tá escrevendo em inglês, o que é uma loucura também. E quando a gente vai começar a conversar sobre a trajetória dela e tal, e quando a gente for mencionar, ela menciona uma hora o piloto do Dynasty, que ela gostou muito e que foi uma das coisas que ela conversou com a showrunner, que tinha gostado muito. Então,
ela vai mencionar. Quando mencionar, a gente vai entrar com a nossa leitura dramática. Eu e a Embu vamos fazer uma leitura dramática das primeiras cenas desse piloto do Dynasty, que ela mandou o roteiro pra nós também. E você tá pra download no post do site. Aliás, isso é uma coisa que eu preciso falar, é importante. É muito importante, por favor. Tudo que a gente cita no podcast, depois ele tá com... Por exemplo, se a gente cita uma série, a gente cita uma referência, não sei o quê, tudo isso tá com links no post, no roleiropodcast.com.br. Então você encontra lá todos no post relativo a esse programa, né? Que no caso é o 001. Você encontra todos os links. Então, tipo, o link para download do piloto do Dynasty, as links o IMDb da Paula, enfim, tudo isso você encontra lá. E você já sabe assinar o podcast, espero que você saiba, né? Se você não souber, tem uma página ali também como assinar. Tem uma página de contato também, se você quiser mandar perguntas ou sugestões e tal. Não sei por que você mandaria uma pergunta pra gente, mas as pessoas às vezes estão sozinhas, né? Olha, às vezes vem uma dúvida na cabeça, quer conversar, quer fazer um amigo, vai saber, vai né? saber. A gente tá aqui pra vocês e tem também vocês vão ver que no final, isso eu falo com todos os entrevistados, ela dá umas sugestões de leitura, que é muito legal também. Muito bom. Ela sugere um livro de ficção e um livro de roteiro também, e ela estudou na universidade lá do George Lucas, então se você quer saber, a indicação de alguém que já leu bastante, bicho, então eu levaria a sério, essa indicação tá no site também, roleiropodcast.com, e você pode seguir também o site em Twitter e Instagram e Facebook. Em todas essas redes sociais. Mas agora você já tá ouvindo, vamos então ouvir a entrevista com Paula Sabaga aqui no Roleiro Podcast. Você tem uma noção que se você voltar pro Brasil, você vai poder dar curso de roteiro pro resto da sua vida, né? Espero, né? Eu espero. Dessa numa das razões de eu ter vindo pra cá e ter feito um mestrado é pra poder dar aula. Não, você realmente tinha planos assim? Não sei se eu quero que seja minha carreira toda. Bom, você já vai poder colocar no seu currículo essa honraria de ser a primeira convidada do podcast Roleiro, porque você tá no programa inaugural, que vai ser, Olha só. Perfeita. Isso aí, Dynasty, não, resto, isso aí pronto, antes do Dynasty, sem dúvida. Porque a ideia um pouco desse podcast também é falar com roteiristas um pouco para entender que tem vários caminhos, né, para as pessoas chegarem onde chegaram. Você chegou num lugar que foi um caminho também mais incomum até, um lugar que muita gente sonha e tal. Você sonhava em chegar onde chegou, ou as coisas foram meio que acontecendo? Não, eu sonhava, eu sempre fui bem... Sonhona. Sonhona, mas bem concreta no sonho, sabe? Eu tenho um sonho de fazer isso, então significa que em 10 anos, sabe? Colocar coisa tudo no planinho mental e passo a passo, porque era uma coisa que eu podia... Não dá pra prever, mas dá pra tentar elaborar um plano de ação. Não era, daqui um ano eu vou estar escrevendo para Friends. Nunca teve nada disso, assim. Era, eu quero fazer isso e de 10 a 15 anos eu vou conseguir. Era assim, Entendi. Podia não acontecer. Então, vamos começar, obviamente, do começo, porque... Ato 1. De onde vem essa sua personagem? A sua família era já dessa área? Seus pais faziam o quê? Não, minha família é inteira de médico. A minha família é inteira de médico, desde avô até primo, pai e mãe. E... Meu Deus. Mas eu acho que meus dois pais, minha mãe e meu pai, são médicos frustrados, assim. Eu acho que eles eram de uma geração que eles foram meio que obrigados a serem médicos pelos próprios pais deles, sabe? Então, embora eles gostem... Não quiseram passar isso pra você. Embora eles gostem e gostam muito do que eles fazem... Eu acho que nunca passou na cabeça deles poder fazer cinema, poder fazer uma coisa que não fosse de direito, engenharia ou medicina. E minha mãe sempre foi apaixonada por cinema, apaixonada por TV. Quando meu pai e minha mãe separaram, o jeito da minha mãe cooperar com o divórcio era passar o dia inteiro na televisão e no cinema. E eu, com 7 anos de idade, sentava do lado dela. A gente via 8 filmes por fim de semana. Você falou cooperar com o divórcio? Não. Eu fiquei pensando, será que você pensou cope? Olha, já tô ferrando. Mas cooperou com o divórcio. Cooperou. E você nasceu em São Paulo mesmo? O sotaque dá bastante. E você nunca se interessou em medicina? Nunca pensou em fazer isso? Você Cara... sempre achava que isso era uma carreira? A única vez que eu... Audiovisual, digo. Não, a única vez que eu me interessei em medicina foi quando eu comecei a assistir ER. E eu acho que isso diz muito do que eu queria fazer. Entendi. Olha só, quero ser que nem o Dr. Carter. Você escolheu essa faculdade? Você não chegou a pensar em outra coisa? Não cheguei a pensar em outra coisa. Eu escolhi... na real,
eu nunca cheguei a escolher coisa. Eu acho que eu nunca tive outra opção. Eu prestei cinema, prestei na FAP, prestei audiovisual, e só entrei na FAP, fiz um ano de cursinho, prestei FAP, prestei audiovisual na USP, de novo, passei a segunda fase do audiovisual, não consegui entrar, falei, não dá, não adianta, não vou passar, não vou continuar gastando dinheiro que eu economizaria na USP gastando em cursinho. Sim. Então, aí eu fiz FAP, eu não tive opção, e eu acho que eu gostei de não ter tido opção, porque eu acho que foi uma super de uma oportunidade, e aí eu adorei meus 4 anos na faculdade lá. E aí, aí eu trabalhei no Brasil um tempo como roteirista, depois a gente pode até falar um pouco mais disso, mas eu trabalhei um pouco no Brasil como roteirista, e aí eu resolvi prestar pós-graduação nos Estados Unidos, prestei 4 faculdades, também só entrei em uma. Então eu nunca tive a dúvida de escolher, para onde eu vou? Sempre falava, só tenho isso pra fazer, e acabou dando super certo. As opções se apresentaram, né? Mas vamos falar como você começa a trabalhar com audiovisual, então, o que é seu primeiro emprego remunerado nisso? Meu primeiro emprego remunerado com audiovisual foi um puta do emprego. Acho que foi desde o começo, talvez um dos melhores trabalhos que eu tive, que enquanto eu estava na faculdade, eu queria fazer muito... Eu gostava de fazer infantil. Gostava de fazer curta infantil, trabalhar com criança, e usar o tema infantil para tratar de assuntos um pouco mais sérios, assim. E aí... Uma amiga minha, que eu acho que você também conhece, a Renata Figueira, que eu devo a minha carreira inteira pra ela, me ligou um dia e falou, então, o Marcelo Taz tá com um programa na Cartoon, chama Plantão do Taz, e eles estão procurando uma assistente, de roteirista. Eu falei, vamos aí. Ela falou, você tem alguma amostra, algum roteiro, alguma coisa de um curta com criança? Eu falei, cara, é só o que eu tenho. E aí eu mandei, fui na entrevista, no dia seguinte eu fui contratada e a gente começou por aí, assim, eu conheci o Taz, e do momento que eu conheci o Taz, acho que o nosso santo bateu, e a gente começou a trabalhar, a gente fez 4 programas juntos depois, assim. Sim, o Plantão do Taz. Aí teve um piloto que a gente fez pra Cartoon, que chamava Tazanando, e a gente fez uns especiais do próprio Plantão do Taz, de 1 hora, um que chamava Profissão Super Repórter, e aí a gente foi pra Band fazer o Conversa de Gente Grande. Sim, esse formato foi meio que evoluindo, né? O formato... Que era sempre com crianças e notícias, assim. Sempre foi, né? O Conversa de Gente Grande virou... acho que dos que a gente fez junto era o mais diferente, porque era o menos ficção. Todos os outros eram pílulas de ficção, ou até um fake doc, ou uma fake jornalismo, e o Conversa foi um talk show com crianças. Então foi o mais diferente que eu fiz, assim. Não, muito legal. E aí eu tô seguindo um pouco pela sua página do IMDb, que é muito atualizada. É só atualizar por causa de visto, porque eu preciso aplicar sempre pra visto e eles olham o IMDb e falam, puta, agora eu preciso atualizar. É mesmo? Nossa, eles olham o IMDb pra atualizar seu visto? É um pé no saco, porque eu preciso mandar minha página atualizada do IMDb pra mandar no visto, porque eu tô com visto de artista. Sei. Aí eles precisam ver o que eu continuo fazendo. Que é a maior vergonha. Falar, agora tem que ir lá no IMDb atualizar. Não, eu não sei, eu tenho meio essa mania, tenho um certo toque de... Eu gosto de ficar atualizando coisas, assim. Irado. E aí eu tinha... Uma das propostas que eu faço pra convidar as pessoas pra virem no podcast é que eu atualizo sua página do IMDb também. Então, mas pra você eu nem preciso fazer nada, que você já fez isso sozinha. Aqui tá dizendo que seu crédito seguinte é Aida dos Santos, uma mulher de garra. De que se trata isso? Foi um documentário de esporte. A ESPN Brasil tava fazendo uma coisa... Sabe o 30 for 30? Que a ESPN tem de fazer aqueles histórias de documentário de... Cada ano eles fazem 30 documentários de esporte. Sim, sim. E aí a ESPN Brasil queria fazer uma versão da americana junto com os Jogos Olímpicos do Rio. E acho que foi uns 3 ou 4 anos antes dos Jogos Olímpicos do Rio. Eles iam fazer esses eventos uma vez por ano e queriam fazer documentários sobre atletas e histórias olímpicas de atletas brasileiros. E aí foi conhecendo a galera do Plantão, um dos roteiristas do Plantão, que estava fazendo trabalho com uma produtora que fazia bastante coisa de esporte. E aí eles quiseram falar comigo, vamos fazer esse projeto da Ida, que... foi uma história maravilhosa, na verdade era uma saltadora. Era uma saltadora de altura que competiu lá nos anos 60 e que viajou sozinha. A comissão brasileira não deu nada e ela
ela foi com os próprios sapatos, ela pegou o sapato emprestado de saltador. Nossa, lá nas Olimpíadas legal. de Tóquio. Foi muito legal, é um puta documentário bacana, é uma história muito legal. Então é fácil fazer um documentário legal com uma história legal como essa. Sim. E aí, a história, ela levar ela de volta pra Tóquio. Que ela ficou em 4º lugar, sem treinamento, sem apoio nenhum. E aí eles levaram ela de volta pra Tóquio pra rever e recontar essa história. Então a gente legal. roteirizou esse documentário. Foi muito legal. Aí, a partir daí, 2012, pelo que eu tô vendo aqui, tô seguindo sua carreira aqui pelo IMDb. É o ano que você vai pros Estados Unidos, que você decide ir? Foi o ano que ficou quieto. Foi o ano que ficou tudo quietinho aí, provavelmente. Foi o ano que eu fui. O ano que não fui em tem nada. agosto. Aí você... Como é que você escolheu a pós, assim, pra fazer? Putz, então, é o mesmo esquema, assim, os cursos acabou me escolhendo, porque eu prestei todas as faculdades na outra costa, em Nova York, em Chicago, e só uma em Los Angeles, que eu tinha vindo pra Los Angeles uma vez só pra visitar, achei a cidade horrível, falei, não quero mais nunca ir pra lá. E essa cidade, e essa faculdade aqui era reconhecida como a melhor faculdade de cinema que tinha, assim, obviamente... É o UCLA? Não, é USC. USC, que é a faculdade de George Lucas, a faculdade do Spielberg. E aí eu falei, bom, vou prestar essa, mas como eu não quero, eu vou prestar meio que... Vou usar na aplicação, no todo o processo de inscrição, vou falar as coisas, sei lá, vou colocar uma coisa um pouco diferente pra ver se aceita ou não. Mas o que eu quero mais são as outras da outra costa. Eu não entrei em nenhuma, entrei só nessa. Falei, bom, então beleza. Não precisa nem decidir. Então Era um vamos, curso de vamos fazer. Quanto tempo? Era o curso variava de 2 a 3 anos. Normalmente são 2, mas você pode estender, pode fazer menos aulas por semestre. E eu acabei fazendo isso, fiz 2 anos e meio para poder ficar mais tempo no país e construir um portfólio para poder pegar meu visto. Entendi. E você conhecia alguém da área? Aí não, sem conhecer ninguém. Não conheci ninguém. Achei uma casa nos classificados que eu dividi com 10 pessoas. Entendi. República mesmo. Não, republicana. Só de estudante de pós. Então eu acabei... na verdade, fiz grandes amigos que não tem nada a ver com a indústria. E aqui é uma indústria muito forte de cinema. Mas os melhores amigos são pessoas que foram lá fazer música, fazer matemática, jornalismo, biologia. E aí, como é que você... a minha impressão é que ou de muita gente que fala isso, que especialmente no roteiro, se você é um câmera, você é um bom câmera, você, sei lá, começa a fazer freelas e dá pra você trabalhar fora. Mas pra trabalhar de roteiro, que é uma coisa que a gente usa a nossa língua, dá a impressão que você vai estar sempre em desvantagem dos americanos que falam desde pequenos, sabem como os personagens falam. Não, sem dúvida. Eu acho que eu ainda tenho essa desvantagem. E uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, o pessoal fala, quando você for pra Los Angeles tem que comprar um carro, porque não dá pra chegar em nenhum lugar. Eu falei, não vou. E peguei trem, peguei metrô, peguei ônibus toda hora pra ficar ouvindo o pessoal e falando, como é que as pessoas falam, como é que as pessoas diferentes falam. E foi tomando, sei lá, anotando tudo. Eu acho que o fato de morar com 10 pessoas que nenhuma delas era brasileira me forçou a falar inglês 24 horas por dia. Mas, ao mesmo tempo, eu não vim pra cá pra trabalhar aqui. Eu vim pra cá pra aprender a escrever. E eu acho que, mais do que a língua, é a linguagem mesmo. Sim. É como é que tem uma estrutura, como é que você pensa um personagem. E eu acho que isso que me ajudou. E aí a língua acho que ainda é bastante... Eu ainda tenho que melhorar bastante na linguagem, até na gramática e tal, mas quanto mais tempo você passa, mais você aprende mesmo. E eu cresci assistindo filme, eu cresci assistindo série. Então acho que ajuda também. Sim. E como é que você consegue... Qual é o seu primeiro emprego aí? Eu tô vendo, segundo o IMDb, Production Intern... em Nashville, tá certo isso? Tá certo. O meu primeiro emprego foi numa produtora de desenvolvimento de projetos de desenvolvimento de filme. Eu fiquei lá por 6 meses, lendo o roteiro, lendo todos os roteiros que o pessoal mandava, que chamam de submissions. Aí você lê, você faz um resumo do que é, você fala, recomenda, não recomendo, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, pra mandar pro seu chefe, pra ele falar, vale a pena ler, vale a pena não ler, é isso que a gente tá procurando. Entendi. Então, aí depois disso, eu fui pro Nashville. Depois disso, uma menina que era da faculdade que eu tava, era assistente no Nashville, também chamava PA, Production Assistant, e ela mandou um e-mail e falou, a gente tá procurando
estagiário para trabalhar 1 ou 2 dias por semana. E aí tinha um estagiário a cada dia da semana, eu consegui 2 dias da semana e eu ia lá, ajudar a lavar prato, ajudar a pegar café. E de vez em quando sentava lá na sala e via as pessoas montando o episódio. Sim, mas a tradução desse cargo seria estagiário. Estagiário, interno é estagiário. Você valia créditos, isso daí. Então, valia crédito, mas eu acabei nem pedindo crédito, porque aqui que você tem que pagar por crédito. Eu falei, não, deixa eu trabalhar de graça, e pra mim foi ótimo. Você precisa pagar pra valer crédito, é isso? É, porque você paga por crédito na faculdade, você precisa fazer 46, sei lá quantos créditos, e aí eles falam, isso aqui vale crédito, se você quiser se formar mais cedo. Eu falei, não vou pagar, quero ter aula, eu vim aqui pra ter aula, né? Nossa, eu acho que tem... Que loucura, entendi. Você já pagava a faculdade, imagina. Já pagava a faculdade, mais ainda. Pra trabalhar de graça. Não, eu trabalho de graça, não preciso pagar pra trabalhar. O teórico que eles dão aí, você acha que é muito diferente? Tem alguma coisa diferente no que se ensina aí do que o que a gente estuda aqui? Não na questão teórica, porque realmente é um curso muito prático. E eu acho que é por isso que eu quis vir, porque você tem cada aula você tem um professor e você escreve uma coisa nova. Cada aula você faz um projeto novo. E aí você trabalha 6 meses ou 1 ano escrevendo ou um piloto ou um longa né? E vai aumentando sempre. E eu acho que e é tudo feito pro mercado americano. Sim. Que é uma coisa que eu cresci assistindo séries de TV e americana, eu cresci assistindo filme americano e filme estrangeiro, mas eu fazia filme e série brasileira, sim, que é uma linguagem diferente, e eu queria aprender a fazer com a linguagem aqui para talvez no futuro voltar pro Brasil e fazer com a linguagem que eu aprendi aqui, ou pensando na estrutura que eu aprendi aqui, que eu acho que foi, na verdade, o que eu fiz foi o que foi bem produtivo foi forçar a prática mais do que ler teoria, sabe? E aí eu vejo aqui que depois você foi ser intern de novo, continua sendo no The Messenger. Que foi que foi naquele ano a única série da CW a ser cancelada. Olha! Então, super legal. Entendi. Como é? Quando... renovaram todas menos Messengers. Você tendo visto você chegou a ter a experiência de estar lá no set quando as pessoas receberam a notícia que ia ser cancelado? Como é que funciona isso lá? Eles sabem antes? Então, por coincidência, eu acho, eu trabalhei em 4 séries de TV e nenhuma delas filmava em Los Angeles. Então, o Nashville ainda tá acontecendo, então quando eu saí não tinha problema nenhum. O Messengers, a série inteira foi ao ar e depois eles receberam a notícia de que eles não iam ser renovados, e aí foi um e-mail, mas eu era também estagiária, então o que eu mas você recebeu e-mail também. Recebeu e-mail também. Né? Recebi o e-mail, recebi o e-mail, mas é que o e-mail vem do produtor executivo. Ah, tá, entendi. E ele foi para a sala de roteiristas. Eu acho que ele deve ter mandado um outro e-mail pro elenco também. Assim, foi bem divisão. Mas nesse Messenger você já tava mais no roteiro? Ou não, tava na sala de roteiristas. Fazendo um pouco de tudo? Não, eu tava na sala de roteiristas. Foi a mesma coisa que eu fiz no Nashville, porque o Nashville eu era assistente de produção da sala de roteiristas. Então certo. eu pegava almoço e café para os roteiristas. Ah, sim. Não era um estagiário geral. Assim. Não era, porque foi super legal, porque aí eu conseguia, eu lia todos os roteiros, eu lia todos os tratamentos, falava, então legal, então isso que mudou, isso que significa quando o estúdio fala, então vamos fazer, foi um puta de um aprendizado, porque quando o estúdio dá uma nota, fala assim, vamos fazer assim, mas isso, aí você vê o resultado final, você fala, é isso que significa. Porque tem uma escala, né? A gente vê os créditos de producer, não sei o quê, que aqui a gente sempre acha que é produtor ou alguém que tá, sei lá, carregando coisa do cenário e tal. Como é que funcionam mais ou menos os créditos de roteirista? Nas séries? Assim, explica. É uma coisa que eu aprendi bastante aqui também, porque você consegue ter crédito de roteirista numa série de TV quando isso acontece, você normalmente faz parte do sindicato de roteiristas. E eu acho que a regra do sindicato é que você não pode receber muito menos ou muito mais do que uma pessoa que tem o mesmo título que você. Entendi, meio que... Então você não pode ser staff writer e receber... São faixas salariais. E para isso você precisa mudar o seu título. Então, staff writer é o mais baixo de todos. Aí você vai para story editor, aí executive story editor, aí coprodutor,
aí produtor, Mas aí supervising producer, co-executive producer, executive producer. Isso só de roteirista. Entendi. Aí você tem outros co-executive producers ou consulting producers que são outras pessoas. Mas quando você tem um roteirista que é co-executive producer, ele é um roteirista muito sênior com esse título. Entendi. Mas, então todos esses nomes são roteiristas, simplesmente. São trabalhos de roteirista. Não necessariamente. Não necessariamente. Na... Você tem um pós-produtor que negocia o salário para ser produtor. Sim. Para ser credenciado como produtor. Ele não é roteirista, mas ele tá lá do lado do produtor, que é um roteirista também. Aí depende de outros sindicatos. Sim. Mas eu digo, se você é um roteirista, todos esses créditos se referem simplesmente ao seu grau salarial. Exato, ao seu grau salarial e grau de experiência. Sim, E você entrou no sindicato, imagino, agora? Ou já tinha entrado? Entrei no sindicato no meu primeiro ano do Dynasty. Foi o primeiro ano de roteirista profissional aqui. Ah, sim. Então, vamos chegar lá, então, não vamos pular. Porque teve esse 100, que aí você tava também como intern ou já era um outro cargo? Não, no The 100 eu trabalhei como assistente do produtor executivo, assistente do showrunner. E aí depois, no meu primeiro ano, eu fui promovida... Então, aí a escada... Eu posso até falar da escada de assistência, né? Mas aí eu fui promovida para writer's assistant. Então, ao invés de trabalhar para ele, sendo secretária e assistente dele, eu trabalhava para a sala de roteiristas. Então, tudo que eles falavam eu anotava, tudo que precisava fazer... traquear de, o que aconteceu no capítulo 4, que agora vai ter que acontecer no capítulo 6, quais são essas pessoas que a gente tem contrato, quantos capítulos faltam, isso tudo cabe ao assistente dos roteiristas. Entendi, você dá um apoio logístico, não sei se é essa palavra, mas... apoio logístico e apoio criativo, porque depende da série, você faz... Aqui, o assistente roteirista escrevia algumas cenas também, de vez em quando eles pediam, ou escrevia documentos para emissora ou para o estúdio, a gente fazia isso, que era muito, muito legal e muito deixava a gente bem participativo do processo todo, que é muito legal. Só para ter uma ideia também, em processo nessa The 100, que você tá mais na criação mesmo do roteiro, quanto tempo leva para um roteiro ficar pronto? Desde, digamos, quando começaram a mexer na escaleta dele até ele realmente ficar pronto. Quanto tempo se tem, normalmente? No The 100 é um animal à parte, eu acho. Porque... Ah, é? Não é o roteiro fica pronto... O roteiro fica pronto depois da pós-produção, praticamente. Ah, sim. Bom, Teve coisas que foram reestruturadas na edição absurdamente, assim, porque a gente não dá escaleta. A gente dá um argumento de 2 páginas, dividindo por história. São normalmente 3 histórias por episódio. Uma história A, uma história B, uma história C. A normalmente é a mais importante, a B e a C são as menores. E você dá isso pro estúdio e pra emissora. A emissora e o estúdio ligam e dão as notas. Beleza, gostei dessa história, mas... Ou não gostei dessa história, muda, pitch uma outra coisa. A partir do momento em que eles estão on board... Algumas séries mandam uma escaleta, algumas séries vão direto pro roteiro. O The 100, porque ele tá na 4ª e agora na 5ª temporada, não precisa mais dessa parte. Porque eles sabem como a gente como a série funciona. Assim, né? A gente não, eu não sou mais parte, ainda falo a gente. O processo inteiro deve demorar de 3 a 5 semanas. Sim, entendi. Da ideia até filmar. Até filmar. E aí tem a parte da pós, que você vai remontando, que você resolve tirar uma informação e guardar para um outro. E você acompanhava as gravações no The 100? Você foi em gravações? Não, as gravações foram em Vancouver. Elas eram fora do país. Então, mas a gente tem acesso às dailies, que é todo dia que termina a filmagem, eles mandam todo o material. Então, é um jeito de acompanhar isso. E aí ele perguntava como é que foi a gravação, como é que foi essa cena que a gente tava com bastante medo que pudesse não funcionar. Não, funcionou, foi legal pra caramba. Então, você tem como ver todos os dias de filmagem. Normalmente, funciona... A pessoa que escreveu, que assinou o roteiro, vai produzir o próprio episódio. Sim.
Tem algumas séries que não são assim, algumas séries tem gente que não manda roteirista nenhum, que é uma série que assim, esse episódio é do diretor, tem que deixar o diretor lá. Tem série que manda só produtor pra cima, que não manda os iniciantes de roteiro, porque eles ainda não sabem como, e tem série que manda, vai. O The 100 manda, o Dynasty manda. Eu fui cobrir 7 3 vezes. Eu escrevi 3 episódios essa temporada e eu fui lá no set sem nunca ter ido na minha vida. Falar, beleza, vamos lá. Então vamos entrar no Dynasty, então. Que tá no Netflix, tá disponível pra quem tiver acesso ao Netflix, obviamente. Mas ele é um remake de uma novela muito famosa aí nos Estados Unidos. E conta como é que foi como é que você entrou nesse projeto? Dinastia. Assim, como é que foi seu envolvimento aí nesse? Que aí você tá como staff writer. Fui como staff writer, Enquanto eu tava no The 100, eu prestei algumas, chamam fellowships, que alguns estúdios e emissoras, eles têm fellowship para roteirista, que a ideia é de formar roteirista. Aí eu prestei com um piloto e com um spec, que eles chamam, que spec é um episódio de uma série que já existe. Então eu escrevi um episódio da série Reign, que era uma outra série da CW, uma série que passava sobre o reinado da... Gente, já não lembro mais o nome da rainha. Mas... Elizabeth, deve Isso, a Elizabeth tá lá, mas não é ela, mas beleza. Não sei. Mary, olha o nome. Aí eu prestei com o spec do Reign, Rainha Maria. Um spec do Rain, um spec e um roteiro original de uma adolescente que era ladra. E aí eu entrei nesse fellowship que se encontrava uma vez por semana para treinar como é que você trabalha numa indústria. Então, assim, uma vez por semana uma vez tinha reunião com agentes, outra vez tinha reunião com managers, outra vez tinha reunião com executivos, outra vez a gente tinha eles chamavam de preparação para entrevista com showrunner. Então eles chamavam showrunners de séries existentes e falavam, semana que vem você vai conhecer o showrunner do Power, então assiste o Power e finge que você está entrevistando para um trabalho. Então eles treinavam a gente para entrevistar para um trabalho, assim. E aí me colocaram para entrevistar, não conhecia ninguém lá, sentei com a showrunner, que é a Sally. E eu falei, isso que eu achei do piloto, eu achei o piloto do cacete, eu gosto dessas pessoas, eu acho que essa série fala disso, o que eu posso ajudar pra essa série, o que eu posso acrescentar nessa série. E a gente se deu super bem, foi uma reunião super bacana. E ela falou, beleza, ajuda o fato de que quando o CBS te ajuda a colocar, a CBS paga o seu primeiro ano de salário, então não sai do orçamento da série. Então pra ela era um risco sem nenhum problema financeiro se eu não fosse dar certo. Quando você conversou com a showrunner, você estava falando que você gostou do roteiro do piloto. Gostei do roteiro. Gostei do roteiro. Achei o roteiro, rachei o bico, achei que foi super bem trabalhado. Estrutura de novelona, então pra mim é um tesão, né? Fade-in. Interna, aeroporto privado, dia. Enquanto observamos a primeira neve cair da estação... GC, Denver, Colorado. Parada num bar chique, uma jovem mulher, 25 anos, caucasiana, vestida num vestido chique, estuda um texto, um SMS misterioso no fone dela. Por favor, venha pra casa. Próximo, 2 babacas discutem negócios bebendo Blood Marys. Vamos chamá-los de Eric e Don Jr. Parênteses para são os filhos do Donald Trump, caso você não leia jornal. Ok? Então, Eric. São 8 usinas de energia solar do lado leste da estrada. Mas a permissão federal tá acabando e eles não podem atrair venture capital de risco. Poderia sugerir pro Ed Goldman Sachs na semana que vem. Eu poderia vender outra coisa também. Ele percebe os olhos da mulher. Olha só, até a aeromoça está interessada. Observando o olhar dela. Comissária de bordo. Flight attendant. Eu peço desculpas pelo meu amigo aqui, em geral. Você trabalha com energia renovável? Nós trabalhamos com qualquer coisa que nos faça ricos. Meu pai diz que energia solar é perda de tempo. Aposto que seu pai assiste o Sean Hannity na Fox News. Tentando flertar, Eric tira alguns enfeites do bar, colocando
Azeitonas. Não, colocando guarda-chuvinhas, que são turbinas, em limões, que são painéis solares. Olha, painéis solares, turbinas de vento. Obrigado pela ajuda visual. Cada uma dessas invenções custa 2.300.000. Essa companhia, Sunvai, instalou 5 dúzias deles. Informações internas. É que faz sinal pra ele ir embora, pra ela. Não tuita isso, ok? Mas é o oposto de perda de dinheiro. Nós estamos pegando 100 bilhões em assets, mas eles expandiram e agora eles precisam de um cavaleiro branco, né? De alguém pra salvar eles. Entra você e seus investidores, presumindo que você consiga convencê-los a gastar num negócio cada vez menos sustentável. Na real, a energia solar tá mais barato que isso. A jovem mulher pega um de seus limões. Seus limões. Um de seus limões. Barato? Mais barato não significa barato. Ou confiável. E aperta o limão no copo dela. A Sunvai construiu a maior estrutura deles do lado das montanhas Blue Ridge. Os ventos são imprevisíveis e as nuvens são cronicamente presentes. Um piloto faz sinal para ela. É hora de sair. Ela seca seu copo. Pare de gastar seu dinheiro, garotos, e tentem colocar isso para um uso melhor. Como pagar a minha conta? Um Eric pasmo e Don Jr. olham para ela enquanto ela segue o piloto. Como a aeromoça sabe tanto de energia? Não tenho ideia, mas torcia para ela estar no meu voo. Externa, aeroporto privado dia. Um jato Gulfstream cruza as montanhas cheias de neve do Colorado e nós vemos um nome pintado na asa, Carrington. Enquanto o tema clássico das séries originais sobem, né? Como sobem? O volume sobe? Ele decola. O volume sobe. Vemos o interior do avião privado dia. A jovem mulher olha para trás pela janela no celular dela quando um aeromoço, né? Um comissário de bordo oferece para ela um copo de champanhe. Aeromoço. Nós iremos aterrissar em Atlanta às 3. Miss Carrigan. Como em Fallon Carrington, a amada filha da dinastia Carrington. É uma morena cheia de marra, um corpo para o pecado e uma cabeça para esquemas de energia alternativa. Falando no celular dela. Fallon, né? Acabei de ter uma dica na Sunvai. Descobre quanto eles querem para uma oferta inicial. IPO. E aí, como é que é o processo sendo o staff writer? Você participa de todas as reuniões? Todo episódio você participou um pouco? E aí, como é que eles escolhem também qual episódio cada um vai fazer? Então, no começo, cada um recebeu um episódio só pra saber a ordem que cada um ia realmente assinar um episódio e pronto. Mas todo mundo faz tudo. No dia a dia, o que é um tesão, né? O que é a parte mais legal de todas é o dia a dia você chegar às 10 da manhã, senta numa mesa, ao meio-dia você almoça, às 6 da tarde você vai embora. Durante esse tempo inteiro você tá discutindo história. Você fala, não, mas eu acho que essa pessoa vai fazer isso. Aí você tem vários estágios, que nem mais ou menos o que eu contei no The Hundreds. Você tem a ideia básica, aí depois você chama o seu showrunner para aprovar ou não, e aí depois você vai... Todo mundo ajuda a montar e estruturar cada episódio. Quando o episódio está inteiro montado, inteiro estruturado, você dá para a pessoa que vai assinar. Beleza, agora você coloca no papel, com os diálogos, com tudo, e aí, bora lá, vamos pro próximo. E o primeiro episódio é o episódio de Natal, você pegou, não é? Esse episódio o que é assinado, não é um episódio de Natal? Peguei. Fala um pouco sobre essa sensação de tipo, caralho, agora vai ser episódio com o meu nome, ter que entregar ali mesmo os diálogos de todo mundo. Como é que é? Você ainda sente esse pânico que às vezes as pessoas sentem, tipo, puta, é agora que eles vão perceber que eu sou uma farsa? Sem dúvida. Eu sempre imagino. É agora que eles vão sacar que eu tava enganando até hoje. Sem dúvida nenhuma. Sempre pensei nisso. Eu acho que tem... O pessoal fala muito aqui, eu concordo. Eu não gosto de escrever. Eu gosto de ter escrito. E aí você falar que, puto, o processo agora de escrever vai ser tenso. O lado bom é que desde do segundo episódio, né? Porque o primeiro foi o piloto e a gente não participou. Mas desde o segundo episódio, você vai que você tá quebrando, que você tá estruturando, que você tá montando tudo.
desse primeiro processo, você vai começando a adquirir confiança. Porque você vai lá e dá uma ideia de uma piada que, o pessoal gostou, beleza, então eu sei o tom da série. Ou você dá uma ideia de um twist e o pessoal fala, não, boa. Então você fala, você tá adquirindo uma confiança, você tá falando a língua da série e tal. E tem várias vezes, quando a minha chefe escreve, ou quando outras pessoas escrevem, que eles... Porque a timeline de escrever vai diminuindo cada vez mais. Você começa com uma semana pra escrever, e como você vai ficando atrás e tem que ficar reescrevendo, demora pra quebrar, você acaba tendo 3, 4 dias pra escrever um roteiro, você acaba ajudando no dos outros. Então eles falam, você pode escrever pra mim o ato 1 desse aqui? Mandar pra mim, eu vou obviamente reescrever, reestruturar e dar uns tweaks, mas... Quando você acaba fazendo isso e você vê no resultado final que parte do que você escreveu continuou lá, te dá uma confiança. Então, beleza. Então, ok. Acho que agora vai dar pra escrever. E também você sai, pelo menos no nosso caso, você sai com uma escaleta tão definida de que cada cena vai ser, inclusive com algumas partes, quando alguém pitcha um diálogo legal, você fala, isso precisa estar lá na escaleta. Então, a escaleta normalmente tem o quê? Vai de 15 a 20 páginas. E você tem um roteiro que tem que ter no máximo 49, e que é um formato bem diferente, né, visualmente. Se você colocasse uma escaleta no formato de um roteiro, daria umas 30 páginas já. Você já tem muito material lá pra você escrever. Já tem muito material que muita gente já deu selo de confiança, né? E pra ter uma ideia só do processo, assim, o quanto vocês já sabem como a temporada vai terminar quando vocês estão, de fato, escrevendo, digamos, o primeiro episódio, assim, tipo... essas histórias, quando se começa na prática a escrever o primeiro episódio, o último já tá com, pelo menos, as histórias já definidas, quando você tem tudo, a Bíblia ou é uma da coisa série, que vai né? acontecendo mais episódio a episódio, assim? Não. Quando você tem a Bíblia da série toda, você sabe onde o seu chefe quer chegar. E aí, mais ou menos na metade da temporada, a gente dá uma revisada. E aí a gente perguntou pra ela, isso aí tá valendo ainda? Ou quando a resposta da audiência pra um personagem é maior do que a gente esperava, então beleza, acho que a gente vai ter que adaptar porque esse personagem vai ter que crescer um pouco mais. Isso é uma realidade também nas séries, pelo que você vê das pessoas? Tipo de mudar o que tá acontecendo e tal, de acordo com a resposta do público? Eu acho que não o que tá acontecendo, mas o tempo de cena, talvez. Ou, ao invés de uma coisa acontecer com esse personagem, vamos fazer acontecer com esse porque a gente dá uma história maior pra essa pessoa. Acho que tem muito disso. Entendi. Uma curiosidade que eu tenho, assim, você deve também ouvir histórias de outras produções, de outros roteiristas também. Sempre é organizado assim, ou tem produções que são uma zona também? Eu queria ouvir, porque a gente fica com essa ideia, nossa, porque os caras estão muito mais organizados, o esquema dele. Queria ouvir, acontece, tipo, uma puta zona também, de muita irresponsabilidade? Tem histórias assim? Tem. Tem histórias assim. Tem história... Eu acho que o Dynasty é muito, funciona muito bem. Eu acho que toda série tem um pouco de uma lombada, assim, mas... Funciona muito bem, porque desde o começo a minha chefe fala, não existe hierarquia. Por mais que você seja um co-exec ou você seja um staff writer, a melhor ideia vence. E eu acho que isso é uma coisa que continua sendo desde o começo. A mesma coisa no The 100. O meu chefe, nessa época, ele disse, se o cara que tá entregando a correspondência tiver uma boa ideia, a gente vai usar. E eu acho que isso ajuda muito. Tem muitas séries que eles olham o staff writer como você tá aqui pra ou resolver problema ou pra... Porque normalmente o staff writer não recebe pelo roteiro. Ele recebe um salário semanal, como todos os outros, mas o roteiro que ele escreve ele não recebe. Então você tá aqui pra ser uma pessoa de graça. Entendi. Então acho que são salas muito tem salas muito não funcionais. Inclusive tem salas de séries que são maravilhosas, que se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Crianças, se vocês soubessem. Entendi. Quantas pessoas trabalham de roteiro? Tem quantos roteiristas no Dynasty? No Dynasty são 9 para 22 episódios. São 9 para 22, e aí você tem alguns freelancers, e você tem pessoas que escrevem, mas que não estão na sala o tempo todo.
E tem títulos muito bons, né? Os capítulos do Dynasty, né? Tipo, vocês que decidem também os títulos, ou eles já estavam todos decididos? Não, a história dos títulos foi muito legal, na verdade. Ainda bem que legal que você percebeu. Foi um dia do nada, no começo da temporada, antes da gente fazer o segundo episódio, a gente tava ainda pensando na temporada como um todo, depois indo fazer episódio 2, episódio 3, e eu tava conversando mandando uma mensagem de texto pra minha chefe. E aí, do nada, a gente começou a conversar sobre as falas da série original, e ela falou, e se a gente fizesse, cada episódio tivesse uma fala da série original, e a gente desse um jeito dessa fala aparecer no próprio episódio. Então a gente faz uma homenagem à série original, e cada capítulo, cada título de cada capítulo, o título de cada capítulo é uma menção a uma fala da série original. Ah, sim, não, porque tem títulos muito bons, assim, eu lembro que tava olhando. Guilt is for Insecure People. Pô, teve um pensamento aí nesse título. Não, são muito legais. Esther e o Richard Shapiro do original que pensaram nessa fala. Não, boa. Então, para as pessoas saberem, a série Dynasty, os episódios que você escreveu é esse 9, Rotten Things. E qual é o outro? The Gospel Rotten According Things. to... Não sei o quê. Aí eu co-escrevi o 14, que é o The Gospel According to Blake Carrington. E eu co-escrevi o 18, que eu preciso lembrar do título, olha só. Eu não posso te ajudar porque ainda não entrou. Vou ver aqui. Ainda não entrou, os episódios ainda estão entrando. Ainda não entrou. Olha só, então quem puder, agora quando a gente fala... Tá bom, quando vai pro ar isso aqui, imagino que o 17 esteja entrando no ar. Então, semana que vem já tem mais um episódio seu entrando. Exato. E vocês já sabem se a série vai ser... Don't Con a Con Artist. Também um bom título também. E vocês já sabem se foi pego para uma segunda temporada? Você já sabe qual é seu futuro, seus próximos projetos? Ainda não sabemos qual é o meu próximo projeto. Se a série for escolhida para uma segunda temporada, acho que as chances são grandes de uma galera inteira voltar, da maioria do pessoal voltar para a segunda, porque é legal você chamar o pessoal de volta porque eles conhecem a série, porque a gente conhece a série melhor do que qualquer pessoa, né? Mas a gente não sabe. Então, o que eles falaram, o que a minha chefe falou pra todo mundo é, até a gente ouvir, vai fazendo reuniões em outras salas, em outras séries. Eles falam como second position, eles falam. Que se você quiser contratar, a gente fecha, mas se eu tiver que voltar pro Dynasty, eu tenho que voltar, eu tô em contrato com o Dynasty. Tem esse tipo de coisa. Porque todo mundo é meio freela, assim? Você não tem um vínculo... Então, o meu contrato com a CBS, meu contrato com o estúdio que faz a série é de 3 anos. É o contrato básico de todo mundo. Eles renovam de 3 em 3 anos. Mas significa que se eu quiser sair, eu preciso pedir pra minha chefe me liberar do contrato. E se a minha chefe quiser que eu saia, eu tô liberada. Mas se não, eu tenho que ficar lá 3 anos. Você vê no horizonte do possível você oferecer um projeto? Como é que é essa questão de criar projetos aí? Você precisa já ter sido showrunner de alguma coisa? Compensa um staff writer ir com uma ideia pra alguém? Como é que é isso? Não, compensa. Eu acho que o pessoal tá sempre buscando ideia. Eu, particularmente, eu tenho meus pilotos, eu tenho as minhas ideias, mas eu sou bem pé no chão ao ponto de qualquer piloto, qualquer ideia. Na verdade, eu escrevo pra servir como amostra minha, não pra servir como ideia pra vender no futuro. Porque toda vez que você encontra um lugar, você manda uma amostra sua pra pessoa ler e falar, beleza, eu quero conhecer essa pessoa que eu gostei do que ela escreve. Eu acho que o caminho é... A minha ideia, se eu por algum acaso pensar, que agora eu não penso em vender uma série no futuro, vai ser daqui 5, 6 anos na minha cabeça, no mínimo. Porque eu quero crescer com uma série, aí depois eu quero ir pra uma outra, aprender como é que funciona. Tem muita gente que vende série como staff writers, e aí eles são pareados com produtores sêniors que vão, na real, ser o showrunner dessa série. Entendi, sim. Pegam alguém experiente. Então existe as duas possibilidades, mas eu gosto de começar por baixo. Eu sempre gostei. Muito legal, Paula. Tem menos chance de cagar, né? Sim, sim. Tem menos chance de fazer coisa errada. Sim, é verdade.
Te dei as duas opções pra você usar. E eu gosto de também pedir para as pessoas aqui do podcast indicarem alguma sugestão de leitura, se é uma coisa qualquer que você pensa, não, esse livro é um livro que eu volto para ele de vez em quando, me ajuda. Alguma referência, assim, desse tipo. Você que é uma pós-graduada. Deve ter várias opções, mas enfim. Não, acho que tem várias opções, sim, sem dúvida. Eu tenho um livro de ficção que eu sempre leio. Acho que já li umas 4, 5 vezes. Que chama Toda a Vida Pela Frente, do Romain Gary. Romain Gary, não sei como fala em francês esse nome. Ele escreveu no pseudônimo de Emile Ajar e o nome dele era Romain Gary. E é a história de um moleque de 5 anos que mora na França no começo do século. E ele é criado por uma prostituta, porque a mãe dele tá viajando à Europa dando. Criado não por uma prostituta, ele é criado por uma mulher que cria crianças de prostitutas enquanto elas viajam pela Europa tentando sustentar o que elas têm. E eu não sei porque esse livro eu sempre leio, quando eu vou fazer qualquer coisa nova, eu sempre começo e leio esse livro, porque ele tem personagens tão interessantes e ele é uma linguagem tão diferente para um tema tão sério, que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de falar de temas sérios com uma linguagem bem mais simples e infantil, que eu acho que você consegue tratar da melancolia muito mais assim, quando você não tá batendo na cara de uma pessoa com tristeza, né? Sim. E eu sempre leio esse livro. Não tem nada a ver com roteiro, não tem nada a ver, mas eu amo esse livro de paixão. Agora, livro de roteiro. Tem um que chama Writing the TV Drama Series, que é da Pam Douglas, que é inclusive uma professora da USC. E além dela completamente dissecar vários episódios de TV, e ela tem aulas na USC fazendo isso, ela segue a história. Acho que ela escreveu esse livro durante 10 ou 5 anos, e toda vez que tinha uma nova edição, ela atualizava os alunos dela. Então ela começa falando assim, esses são os meus alunos que se formaram esse ano. E aí na segunda edição eles falaram, esses são os meus alunos e onde eles estão agora. Esses são meus alunos e onde eles estão agora. O que é muito legal, porque você consegue ver como funciona uma carreira em 10 anos, assim. Sim. E é muito legal. Chama Writing the TV Drama Series. Ótimo. Muito bom. Poxa, muitíssimo obrigado, Paula. Fico muito contente de conversar aí, muito contente pelo sucesso incrível que você está tendo aí. Espero que vá subindo na escadaria dos cargos da WGA aí. Obrigada. Da WGA. Espero que eu consiga. Exatamente. Fico de olho no seu IMDb para ver novos créditos, onde vão. Até eu conseguir o green card. Depois eu consigo. Obrigada, mas depois que eu consigo o green card, o IMDb morre. Aí você tira, você nem paga mais sua conta do IMDb e tal. Então tá bom. Não sou mais pro. Ah, não é mais premium? Você usou só os 30 dias de graça, pô. Não. Aí depois acaba. Não sei. Você nem pôs uma foto sua. Tinha que aproveitar o premium pra pôr Eu pus uma foto minha no premium. Não. Só de Você idiota. pôs? Eu tenho uns amigos meus que colocaram foto, eu fico com vergonha. Eu falo, gente, mas eu não tenho essa coragem de pôr uma foto minha. Então, eu sou uma dessas pessoas. Não, meu Twitter é foto do Baywatch, não sou nem eu. Eu tenho vergonha. Bom, muito obrigado, boa sorte por tudo e valeu, obrigado pela entrevista aí. Obrigada a você. Bom, essa foi a entrevista da Paula Sabago, muito legal, muito obrigado, Paula, grande amiga do podcast. Agora pode colocar no seu currículo que você também inaugurou um podcast roleiro. Eu acho que isso, como eu disse, colocar isso na frente dos créditos, que você é staff writer do Dynasty. Quem quiser ver Dynasty, tá no Netflix. Obrigadão, viu, Paulo? E você sabe que essa coisa de roteiro nos Estados Unidos é de verdade. A greve dos roteiristas lá deu uma quebrada. Exatamente. Quando a gente tiver mais dúvidas, a gente vai encher o saco da Paula de novo. Se você quiser saber coisas sobre os Estados Unidos, se vira, você arranja um amigo que nem a gente nos Estados Unidos. Então, o podcast acho que fica por aqui. Semana que vem, terça que vem, nós estamos de volta com mais entrevistas de roteiristas. Eu e o Embu aqui, gravando num bar cheio de copos. A gente devia ter feito o efeito sonoro, né? Do bar, né? Exatamente. A próxima leitura dramática, nós prometemos para vocês que a gente vai dar uma dramatização maior. Fazer Foley até. Foley, exatamente, então, como beleza, se fazia. Gente, lembrando, todo mundo que quiser, vai no site coleiropodcast.com.br, tem todos os links desse podcast.
O Instagram é Roleiro Podcast, Twitter, Roleiro Podcast, Facebook, busca Roleiro Podcast, porque ainda ele não tá me deixando mudar o URL, tá cheio de número, fica na puta lá no negócio. Maldito. Mas, e Roleiro Podcast, e se você quiser seguir, enfim, se você já tá aqui, você já conseguiu metade do caminho. Bota isso no seu celular pra você toda semana receber um episódio novo. E é isso. É isso. Semana que vem tem mais. Já podemos falar o nome do próximo convidado ou vamos fazer um mistério? Vamos fazer um mistério, porque vai que o convidado não vem. Não, ele vem, certeza. Já temos muitos convidados, mas semana que vem você vai saber quem é o próximo convidado. Até lá, eu sou o Gustavo Martins. E eu sou o Fábio Boa. E esse foi o Roleiro Podcast. Tchau.